Meu pai teve uma dor de cabeça muito forte de repente. Isso pode ser AVC? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, agora nas sessões Conversas de Quintal. Hoje vamos falar a respeito do AVC. Eu sou César Castelo Branco Lopes, sou um neurologista especializado em cognição e memória e sou assistente do Departamento de Neurologia do Hospital das Clínicas da USP. Então vamos lá. Meu pai teve uma dor de cabeça muito forte de repente. Isso pode ser AVC? Sim. Pode ser um AVC, né? O AVC ele pode se apresentar com uma dor de cabeça muito forte, uma dor de cabeça que a pessoa está aqui conversando e do nada vem uma martelada fortíssima na cabeça, uma dor lancinante aguda de forte intensidade. Isso pode ser um sinal de um AVC. Isso é inclusive o sinal de um subtipo de AVC, que é o subtipo hemorrágico, o subtipo de hemorragia subaracnoide, que é quando um aneurisma, uma dilatação do vaso sanguíneo do cérebro rompe. E geralmente quando rompe esse vaso sanguíneo, essa dilatação do vaso sanguíneo no cérebro, a gente tem uma dor de cabeça muito forte. Então, uma dor de cabeça muito forte, súbita, lancinante, que vem de uma hora para outra, ela deve, ela merece uma investigação. Essa pessoa deve procurar um hospital, deve investigar, deve ver se ela não teve um sangramento no cérebro, ok? Então, o AVC isquêmico pode cursar com dor de cabeça também? Pode. A gente tem alguns casos em que o AVC isquêmico cursa com dor de cabeça, embora não seja tão frequente. Na maioria das vezes não vem com dor de cabeça, mas o AVC hemorrágico, e especialmente a hemorragia subaracnoide, cuja causa principal é o rompimento do aneurisma cerebral, ela pode cursar com uma dor de cabeça de fortíssima intensidade, que se inicia de uma hora para outra. E isso merece uma investigação, isso merece uma ida imediata ao pronto-socorro. Vamos lá. AVC sempre deixa sequela ou tem gente que se recupera totalmente? Não, nem sempre deixa sequela. Algumas pessoas se recuperam totalmente. O AVC, ele acontece quando eu tenho um rompimento de alguma artéria do cérebro ou tenho um entupimento, uma falta de suprimento sanguíneo no cérebro. E o AVC, gente, ele pode ser pequenininho, pode ser do tamanho de uma cabeça de um alfinete, um feijãozinho no seu cérebro, um AVC, ou ele pode ser um AVC grande, um AVC que pega uma região muito grande do seu cérebro, do tamanho, sei lá, de uma maçã, do tamanho de uma manga, né? Um AVC grande, um AVC, imagina, um tamanho de uma manga pegando metade do seu cérebro. Por quê? Porque vai depender de qual vaso sanguíneo que foi afetado. Se foi um vaso sanguíneo grande que irriga uma área cerebral muito grande, o risco desse AVC deixar sequela é muito alto. Se for um AVC pequenininho, uma área irrigada pela artéria que é pequena, o risco desse AVC deixar sequela é muito baixo. Então, AVCs pequenos, o cérebro ele consegue se reorganizar e ele consegue muitas vezes voltar ao normal. Ele consegue se readaptar às suas funções, ele consegue modular as atividades para que a pessoa volte ao normal. Mas o AVC grande, em geral, ele deixa mais sequelas. Tudo vai depender da região, do tamanho e do tipo de AVC, se foi hemorrágico, isquêmico. Então, o AVC ele varia muito na sua apresentação. E isso é uma causa frequente das pessoas não procurarem ajuda. Porque ela tem um AVC pequenininho, então ela fica com o braço paralisado ali por 1 hora, 3 horas, e depois o braço começa a voltar a mexer, ele vai melhorando, né? No final do dia o braço está praticamente normal. E ela não procura ajuda. E ela não vai para o hospital. E daí aquele AVC pequenininho, ele não foi tratado. Ele não foi investigado e essa pessoa está em risco de ter outros. Então, independente do tamanho, do tipo de lesão, independente do grau de manifestação, toda manifestação de alteração neurológica aguda
merece uma investigação e precisa ser tratado num hospital de forma rápida, o mais rápido possível. Bom, gente, nesse vídeo abordamos algumas questões muito importantes sobre AVC, respondendo algumas questões, muito frequentes. Por isso, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários, se inscreva aqui no canal, e até a próxima.